Que Deus os abençoe, amados irmãos. Falamos a vocês desde o Ministério Missionário Deus de Pactos Internacional. Hoje meditaremos juntos em uma das revelações mais profundas e poderosas do Evangelho: a revelação de quem é Jesus. A Bíblia nos leva ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 17. E para entender o que acontece ali, primeiro precisamos ver onde eles estavam. Jesus chegou com seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. Não era uma cidade comum. Era um lugar cheio de templos pagãos, altares idólatras e cultos a falsos deuses. Ali se adoravam a divindade pagã Pan, ao César e a outras divindades gregas. Havia uma grande caverna, conhecida naquele tempo como a Porta do Hades, onde se ofereciam sacrifícios e se acreditava que era uma entrada para o mundo dos mortos. Era, espiritualmente, um território escuro. Uma cidade construída sobre rocha, mas sobre uma rocha cheia de idolatria e engano. E é justamente ali, não em Jerusalém, não no templo, que Jesus decide revelar a identidade sobre a qual Deus edificaria seu povo. Enquanto caminham entre montes pagãos e estátuas de deuses mortos, Jesus olha para seus discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles respondem: Alguns dizem que és João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus escuta. Mas ele sabe que isso não é o que o Pai quer revelar. Então faz a pergunta que atravessa os séculos: E vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta não é só para os discípulos. É para cada homem, cada mulher, cada geração. Faz-se um silêncio. Ninguém se atreve a falar. Mas então Pedro, movido não por intelecto humano, mas por revelação divina, declara com valentia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus responde, no versículo 17: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus confirma que essa confissão não nasceu do raciocínio humano. Não foi lógica. Não foi tradição. Foi revelação do céu. E aqui a cena se torna ainda mais profunda. Quando olhamos isso à luz do Antigo Testamento, especialmente Êxodo capítulo 3, versículo 14, lembramos que Deus se revelou a Moisés dizendo: Eu sou o que sou. O eterno, o imutável, o autor da vida. E agora, diante de Jesus, Pedro declara: Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro não apenas reconheceu o Messias. Reconheceu que o mesmo Deus que falou desde a sarça ardente, o Eu Sou do Antigo Testamento, estava ali, diante deles, em carne humana. Então Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18: E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha assembleia. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E qual é a rocha? Não é Pedro como homem. Não é uma instituição religiosa. Não é um edifício. A rocha é a revelação de quem é Jesus. Que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O grande Eu Sou manifestado em carne. E é maravilhoso entender onde Jesus disse essas palavras. Não foi por acaso. Em Cesareia de Filipe, bem diante da caverna chamada Porta do Hades, rodeado de ídolos e templos pagãos, Jesus declarou: Sobre esta rocha a revelação de quem eu sou. Edificarei a minha assembleia. E as portas do Hades não prevalecerão. É como se Jesus dissesse: ainda no meio da escuridão espiritual, ainda onde a idolatria levantou sua fortaleza, minha verdade será a base. Minha identidade será o fundamento. E nem o próprio inferno poderá resistir. A fé cristã não nasce de tradições. Não nasce de opiniões. Nasce de uma revelação direta do Pai. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o grande Eu Sou. E quando um coração recebe essa revelação, esse coração se torna um templo vivo. Esse lar se torna território do reino. Esse homem ou mulher se transforma em pedra viva dentro da assembleia que Cristo está levantando. Porque a vitória não depende da nossa força.
depende do nosso fundamento. E se a nossa vida está sobre esta rocha, nem a morte, nem o inferno, nem a escuridão poderão prevalecer. Que esta palavra fortaleça nossa fé e nos lembre que seguimos aquele que é, que era e que há de vir. O grande Eu Sou manifestado em Jesus Cristo. Deus os abençoe grandemente. Este estudo e esta revelação foram entregues pelo Ministério Missionário Deus de Pactos Internacional. Até o próximo ensinamento.